Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos hoje aqui para estudarmos juntos um texto que se chama Somos Um em Cristo. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma para cada dia do ano. Quando nós estudamos o texto bíblico, lemos o texto escrito diariamente, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi esse texto. Esse texto foi escrito pelo irmão Diego Ricker. E eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos a Tua bênção, para que possamos compreender aquilo que Tu queres dizer ao nosso coração. Sabemos que sempre o Senhor tem algo de novo para nos ensinar, que nós possamos estar atentos a isso. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto está em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 15 até o 29. Se você quiser, me acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Vai falar sobre a lei e a graça da promessa. Caros irmãos, isso é o irmão Paulo falando ao pessoal lá da Galácia, né? Os irmãos da Galácia. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse modo, a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma pessoa só, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se refere a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos todos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É maravilhoso esse texto, né, irmãos? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Amém? Bom, irmãos, então vamos lá, né? O nosso texto aqui
fala que somos um em Cristo. O versículo que o irmão Tiago Rick ele escolheu foi o 28, que disse: todos vocês são um em Cristo. Bom, a carta de Gálatas é uma dessas cartas, um desses trechos que a gente tem que ter sempre em mente. Por quê? Porque a gente muitas vezes é tentado a nos voltarmos, a nos agarrar ao espírito da lei, das regras, daquilo que temos que fazer daquele jeito, e não a nova realidade que Jesus Cristo nos deu. Então é um perigo, né, quando a fé evangélica começa a se agarrar somente a regras, né, a religiosidade. A palavra fé, mencionada pelo irmão Paulo aqui, pelo apóstolo Paulo, nesse aspecto aqui tem significados bastante diferentes. Mas, de qualquer forma, ela não está relacionada em momento algum a seguir regras por si só. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, assado. Não, nada disso. Não tem fórmula doutrinária que nós sejamos obrigadas a seguir. Ninguém é uma pessoa de fé por guardar a risco a lei. Então, não é porque você vai todo domingo, porque você veste desse jeito, porque você fala desse jeito, que você ora desse jeito, porque você faz doação, porque não é porque você segue todas as regras que você então é uma pessoa de fé. Não, guardar rito da lei, ser religioso não é ter fé. Então, à medida que a igreja crescia, a comunidade cristã crescia, ela foi se misturando e não ficou mais sendo uma comunidade que era feita só de judeus. Então, pessoas de outras nações, raças, foram se convertendo e começaram a fazer parte dessas comunidades. Então, lógico, né, que ia surgir conflito. Não tinha jeito, porque cada um vinha de um lugar, cada um tinha uma experiência e cada um sabia que não era do jeito deles. Era um novo jeito de existir e de fazer. Logicamente, cada um reflete as suas experiências e cada um reflete aquilo de forma diferente. Então, isso acontece também hoje em dia, né? Quando a gente acaba se relacionando com outros irmãos, outras irmãs que frequentam outras denominações, ou de outros países, ou de outros continentes, a gente vê essas diferenças. E a gente vê aqui também no Brasil a diversidade do povo de Deus. Mas olha só, a diversidade ela trouxe problemas que exigiam respostas. E o irmão Paulo, ele compreendeu que as comunidades elas são diversas porque cada um vem de um lugar, mas elas são um elemento formador da unidade em Cristo. Não é porque são diferentes que não são únicas em Jesus. Todas as pessoas que são de Jesus partilham o mesmo fundamento, o mesmo Salvador, o próprio Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem e pode dizer que a gente é um em um só povo ao mesmo tempo, porque o nosso Jesus é o mesmo. Amém? Então, o nosso manancial termina assim, ó. Somos muitos, mas em Cristo somos um só. Então, muitas vezes, as pessoas falam, mas aquele lá não é irmão, é primo, né? Existe essa brincadeira. Não, ele não age como eu. Não, aquele lá... Não, irmãos, não tem isso. A gente é só um em Cristo. Glória a Deus por isso. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de ursa. Ó, lembrando que para nós que temos certeza que somos um em Cristo, para nós o abraço dá muito certo, independente de quão diverso possa ser o nosso irmão de nós. Quero que vocês também tenham em mente o nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que a gente vem repetindo 303 vezes neste ano, que diz assim, ó: independente da dificuldade que você esteja passando, ó irmão, ó irmã,
Não tema, sabe por quê? Deus já está lá.